nós faremos um encerramento do livro de Apocalipse. Foi um estudo muito bom, né, irmãos? Foi um estudo. Eu tenho aprendido muito, preparando as aulas, eu aprendi muito sobre Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que, quando chegou nesse livro, quando nós vimos estudando aí os livros do Novo Testamento, de uma maneira panorâmica, quando chegou em Apocalipse, eu dei uma estremecida. Eu falei, ai, Jesus, e agora? Como será? Né? Esse é um livro muito simbólico, emblemático, às vezes difícil de entender algumas coisas. Deus vai dar graça e nós vamos conseguir. E hoje é o encerramento do livro de Apocalipse. Eu queria, antes de entrarmos na última lição, que tratará dos capítulos 21 e 22, lembrar aos irmãos do propósito do livro de Apocalipse. Para que serve o livro de Apocalipse? Qual a mensagem do livro de Apocalipse? Resumindo, nós teremos dias difíceis pela frente, mas em todos eles o Senhor não nos desamparará. Serão dias difíceis, dias em que haverá transtornos na natureza, transtornos na política, na religião, os homens guerreando uns com os outros, mas em todo esse cenário, o Senhor cuidará da sua igreja. E hoje nós temos um salmo no começo do culto, que nós geralmente não ligamos esse salmo ao livro de Apocalipse. Nós lemos ele como um salmo, né? Lá faz parte do saltério, mas nós não ligamos ele a outras coisas. Por isso eu gostaria de pedir você que novamente abrisse sua Bíblia no Salmo 46 e pensando no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o Salmo 46 pensando na mensagem de Apocalipse. Olha o que diz esse salmo, salmo dos filhos de Corá, em voz de soprano. Leia ou ouça pensando em Apocalipse. Olha o que diz o texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Percebe aí o caos na natureza? Olha o consolo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. De novo, nós veremos aí sobre o cenário do mundo. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Lembra das 7 trombetas aí? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Lembra que o Senhor destruiu a besta, o falso profeta, pôs fim à guerra? Ele, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Livro de Apocalipse. Isso é o resumo do livro de Apocalipse. É o Senhor dizendo, calma, tudo vai se estremecer, abalar, o mundo vai virar um caos, mas, como diz o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. As nações se enfurecem, bramam as nações. Calma, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Agora vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos falar aí sobre a Nova Jerusalém. Essa é uma parte maravilhosa do livro de Apocalipse. Tratará da glória da igreja no céu. Veremos aí um quadro maravilhoso da igreja, do céu, dos momentos finais aí, né, do livro de Apocalipse. Nós começamos, assim como nos outros 6 quadros, com uma visão introdutória. E aqui a visão introdutória é sobre o novo céu e a nova terra. Capítulo 21, do verso 1 até o verso 8. Vamos ler os primeiros versos aí do capítulo 21.
Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Né? Essa terra ainda vai conhecer a sua idade de glória. Essa terra aqui, que você está pisando, essa terra em que você está vivendo, ainda vai conhecer a sua melhor fase. Deus restaurará toda a terra. O livro de Gênesis trata da criação de Deus de uma maneira perfeita. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, o homem de maneira perfeita, tudo estava como Deus queria, tudo estava de maneira plena e perfeita antes da queda. A terra, né, estava de maneira perfeita, a criação, tudo em harmonia, o homem com harmonia com a natureza, o homem dominando sobre as coisas. O Éden, antes da queda, era essa criação perfeita de Deus. Com a queda, o pecado afeta não só o homem, mas também a natureza. De lá para cá, Deus tem um plano para a natureza, para o homem, para essa terra. E no decorrer desse plano, nós chegaremos ao novo céu e à nova terra, que é uma recriação do Jardim do Éden. Portanto, a sua Bíblia tem uma forte ligação entre os primeiros capítulos de Gênesis e os últimos capítulos de Apocalipse. Os primeiros capítulos, a criação perfeita e o homem em estado perfeito. Os últimos capítulos, Deus voltando, resetando todas as coisas. Depois de tudo que passamos, da história de pecado, de tudo que o homem e o mundo viu por causa da queda do homem, do pecado, agora nos últimos livros de Apocalipse, Deus está recriando o Éden. Deus está recriando uma nova criação, um novo céu e uma nova terra sem pecado. Bom, João descreve esse tempo como um novo céu e nova terra. Esses termos são tirados do livro de Isaías, capítulo 65 e também capítulo 66. Peço você que abra sua Bíblia lá em Isaías 65. Veremos de onde esse termo, novo céu e nova terra, é tirado. Isaías 65, versos 17 a 19. Algum irmão pode ler, por favor? Isaías 65, 17 a 19. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no filho, porque fez que para também alegria para o seu povo e por si. Amém. Outro irmão, capítulo 66, verso 22. Porque com os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim. Assim ali está a vossa posteridade e o vosso nome. É isso. O profeta Isaías já profetizava a respeito do novo céu e da nova terra. E é daí que esse termo, essa maneira de falar, é tirada e é colocada aí em Apocalipse. Eu lembro aos irmãos que os símbolos que estão no Apocalipse, as coisas que estão no Apocalipse, a maneira de falar em Apocalipse, reflete muito o Antigo Testamento. As promessas, os símbolos, mesmo os castigos, estão todos vinculados a uma simbologia diretamente ligada ao Antigo Testamento. Né? Então, novo céu e nova terra também se trata disso. Né?
Não se trata, esse novo céu e nova terra, não se trata de um novo sistema solar e de um novo planeta. O que o texto nos diz aqui, não é que nós teremos uma outra galáxia, não é que nós teremos um novo sol, uma nova lua, moraremos num outro planeta, não é isso de que trata o texto, mas é a grande revolução moral e espiritual que passará esse planeta, né? O pecado será extirpado, arrancado da terra, e por isso nós voltaremos a ser o Éden. Nós voltaremos a morar no Éden. No texto que nós lemos aqui no começo do estudo, nós vemos que no verso 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. O novo céu e a nova terra é o momento em que Deus voltará a andar conosco, habitar conosco, como o fez no jardim do Éden. Lembra que no Éden Deus andava com Adão? E você já perguntou, gente, como seria? Como era gostoso isso, né? O Adão, no finalzinho da tarde, o sol se... Imagina, o sol se pondo, você andando com Deus, conversando sobre o dia. Então, hoje o dia foi assim, tá? O novo céu e a nova terra, como diz o verso 3, o tabernáculo de Deus estará com o homem. O tabernáculo também é um símbolo do Antigo Testamento, que simboliza a presença de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: nesse novo céu e nova terra, o próprio Deus habitará com o homem. Voltaremos ao mesmo estado do Éden, Deus andando com a gente. Imagina, irmã Divina, no finalzinho do dia, a senhora caminhando com Jesus. Então, Jesus, hoje foi assim o dia, eu vi que o senhor fez umas coisas assim, isso aqui, é tão lindo a natureza. Imagina a gente andando, conversando com Cristo. É disso que trata o novo céu e nova terra. Bom, Pedro compara a dissolução do mundo atual ao dilúvio. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 5 até o verso 7, compara essa dissolução do mundo atual como a um dilúvio, o qual não destruiu o planeta, mas deu um novo começo. 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu de águas e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Para entendermos o que significa esse novo céu e nova terra, é interessante voltarmos ao dilúvio. Ali, no dilúvio, nós temos, em certa medida, em certo sentido, uma nova terra. O dilúvio destruiu toda a terra, todo o pecado, né? Todo o pecado daqueles homens que viviam. Deus destrói todas as coisas, e ao abrir da arca, Noé sai da arca com sua família e com aqueles animais, e a partir dali eles têm um novo começo. Mas não é um começo sem pecado. Nós percebemos que sai da arca, adoram ao Senhor, mas alguns dias depois nós vemos que o pecado já começa como uma erva daninha, já começa a alastrar de novo. A diferença do dilúvio com o novo céu e nova terra instalados por Cristo em Apocalipse é que nós teremos de novo um novo céu, uma nova terra, mas sem pecado. Deus habitando conosco e sem nenhum vestígio de pecado. Bom, no verso 1, há um termo que eu gostaria de explanar com os irmãos. Capítulo 21, verso 1. Algum irmão pode ler, por favor? Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso aí. E o mar já não existe. Não parece estranho isso? O que tinha um mar, gente? Não é bonito? Por que o texto está dizendo que havia um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe?
Essa é uma linguagem simbólica utilizada aí pelo apóstolo João, querendo se referir a uma época em que o mal e o sofrimento não existirão. Os hebreus tinham uma vida pastoril. Eles eram acostumados com ovelhas e pasto, né? Esse era o cenário. Pés na terra e cuidando das ovelhas. O mar era um sinônimo para eles de algo tenebroso. Era muito grande, era imenso e era um sinal de instabilidade, perigos. Você entra no mar, você não sabe se volta vivo. O apóstolo João aqui está numa ilha, uma pequena ilha, cercado de mar. Ou seja, o mar para ele ali é um sinônimo de prisão, de sofrimento. Eu estou preso aqui, não posso ir para lugar nenhum, porque o mar está me cercando, a fúria do mar está me cercando. Nós podemos imaginar o que significava isso para o apóstolo João. Para ele, era um sinônimo de separação. Eu poderia estar em Jerusalém, eu poderia estar com meus irmãos, mas o mar não deixa. Essa tribulação, essas ondas fortes me separam de Jerusalém, me separam dos meus irmãos. Como vemos aí em Isaías 57:20, era um sinônimo daquilo que contamina. Veja lá, Isaías 57:20. Nós veremos outro significado para mar, ou um símbolo, né, para o mar. Isaías 57:20 diz assim a palavra do Senhor: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Percebe que o mar aqui simbolizando o pecado, os ímpios que são inquietos. Aqui em Apocalipse 21, verso 1, nós também temos essa simbologia. E outra ligação que nós podemos fazer é que a besta, que nós vemos aí no capítulo, se não me engano, capítulo 17 de Apocalipse, ela emerge de onde? De onde que a besta sai? Do mar. Também simbolizando algo instável, atribulado, né? O mundo, segundo pensava João, será abençoado quando o mar não mais existir. Ou seja, quando esse sofrimento, essa separação entre nós e Jerusalém, entre nós e a presença de Deus, já não existir. Quando o pecado já não for mais essa separação, esse incômodo que é para nós. A ausência do mar significa uma comunhão plena e ininterrupta com Deus. Gostaria que você imaginasse na sua mente. Você já deve ter visto aqueles filmes em que alguém está naufragando no mar, em que às vezes ele quer se aproximar de alguma coisa, de algum destroço no navio, ou mesmo se aproximar de algum barco. Se você já teve essa experiência de estar num barco, querer alcançar alguma coisa na água, você percebe que às vezes você está quase alcançando e a água vem e te leva para o lugar. E você está quase alcançando a corda ou o outro barco e as águas nos balançam e arrastam o mar para outro lugar. Quando você está no mar, você está à beira da praia, se você não tomar cuidado, o que acontece? Você vai andando, o mar vai te afastando. Quando você vê, está longe da praia. O mar, então, tem esse simbolismo de nos afastar, de interromper uma comunhão. O pecado tem o mesmo efeito. Já percebeu que às vezes você está juntinho de Deus, está em comunhão com Deus, e alguma coisa parece que leva o seu barquinho para outro lugar? Você estava bem com Deus, mas descuidou um pouquinho, parece que você vai esfriando, vai se afastando, e você lembra de novo: não quero ficar aqui. E as águas parecem que vão levando o nosso barquinho de novo para longe do cais. Por isso, o apóstolo João diz que o mundo será abençoado quando essa interrupção do pecado, quando essa influência maligna que o pecado tem não mais existir. E aqui simbolizado pelo mar, né? Quando o mar não existir. Bom, a cidade santa, a Nova Jerusalém, é o próximo tema que nós vamos tratar. Nos versos 9 até o verso 10, a cidade é explicada como a igreja de Cristo. É um símbolo para a igreja de Cristo.
A ausência do mar e a presença da cidade são dois pontos marcantes nessa visão. Primeiro, o mar já não existe. Segundo, nós temos a presença de uma nova cidade, Jerusalém, que descia do céu. Também descrito aí como maneira simbólica. Outro ponto ainda mais importante é a presença de Deus e o convívio com ele, que nós já vimos no verso 3. O resultado dessa presença é descrita como ausência de lágrimas. O resultado da presença de Deus com o seu povo é descrito aqui como Deus enxugando dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, o sofrimento da morte, do luto, das tristezas, o sofrimento pelo pecado é, enfim, cessado. Deus enxuga nos nossos olhos toda lágrima. E quem estará nesse novo céu e nova terra? O texto nos diz que nem todos entrarão nesse descanso eterno. O texto vai nos dizer agora, nos próximos versos, que nem todos entrarão no novo céu e nova terra. Essa é uma visão tanto simplista das pessoas em nosso tempo, por acharem que todos, quando morrem, vão direitinho para o céu. Eu dizia isso aqui há uns dias atrás. As pessoas pensam que todo mundo, quando morre, é o céu. Morreu. Você vai no velório, as pessoas estão lá, agora está com Deus. Isso aí agora foi de Deus. Às vezes a pessoa nunca quis saber de Deus, afrontou a Deus a vida inteira, mas quem está ali do lado do caixão, não sei, está com Deus. Ninguém ousaria dizer, isso aí agora, coitado. Né? Isso aí deve estar... Porque todos pensam que morreu, vai para o céu. E falávamos aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, dizendo que o homem às vezes busca instituir a sua própria justiça. E é assim que o homem vê a sua entrada no céu. Eu vou fazer o que eu quiser aqui na terra. Quando eu chegar no céu, certamente eu vou encontrar com São Pedro na porta e eu vou discutir com ele. Mas, Pedro, você viu que eu fiz umas coisas boas. Eu não matei, eu não roubei. Então, o que o senhor acha? Será que tem uma maneira aí? Será que eu posso pagar? Né? O que nós podemos fazer agora? Essa é a imagem que muitos têm em nossos dias. Que o texto vai nos dizer que ficarão de fora algumas pessoas. Bom, vamos ver aí o texto bíblico. Vamos dar. Eu não anotei aqui onde começava o versículo que fala disso. Bom, a primeira categoria aí, os irmãos me ajudem nesse versículo, que ficarão de fora os covardes, né? O texto diz que ficarão de fora do novo céu e da nova terra aqueles que são covardes. O que significa isso? O que implica? Verso 8. Obrigado. O que implica isso? Ficarão de fora os covardes. Obrigado, Laura. Aqueles que fogem das consequências de seguir a Cristo. Aqueles que conhecem a verdade, mas preferem não se comprometer com a verdade. Sabem da obra de Cristo, conhecem sobre a Bíblia, mas não têm coragem de assumir publicamente a sua fé. Você já viu pessoas assim? Que até têm uma certa afinidade com o Evangelho, mas têm vergonha de ser crente? Pessoa que é crente escondido, pessoa que é aquele crente disfarçado. Não, quando eu estou perto dos crentes assim, eu até falo a mesma língua, mas chegam os meus amigos do mundão, aí eu não quero nem saber de negócio de crente. Crente disfarçado. Aquele que é crente de vez em quando, vai à igreja, mas prefere mais estar no mundo. Esse é descrito aqui como covardes. Não tem coragem de assumir publicamente a sua fé. De fora também ficam os incrédulos. O verso 8 aí diz que de fora ficam os incrédulos. Aqueles que buscam outro caminho para a salvação, ou que rejeitam o Evangelho, ou que buscam uma religião e não a Cristo. Esses são os incrédulos. Incrédulos aqui, meus queridos, não significa uma pessoa que não tem fé nenhuma. Porque incrédulo pode fazer você pensar uma pessoa que não crê em nada. Não.
Incrédulos são aqueles que não creem em Cristo, a única justiça revelada por Deus, Cristo. Então, aquelas pessoas que creem em outra forma de salvação se encaixam nessa categoria como incrédulos, que buscam, por exemplo, ser salvo através da prece aos santos, aos demônios, aos espíritos, Não, eu creio que você é salvo, que minha mãe está no céu intercedendo por mim. Eu creio que você é salvo, meu pai morreu, meu pai era muito crente, e hoje tenho certeza que ele está lá no céu intercedendo por mim. Pessoas que creem que a salvação é garantida por outro caminho, a não ser Cristo. Ou, sim. Essa velório, não, eu não vejo com consolador. Agora ele vai estar lá mesmo, ele interceder por nós. Aí quando ele for, não, ele comigo, falar, se ele interceder. Sim. Essa é uma visão muito, obviamente, muito errada, de que as pessoas que morrem são também intermediários da nossa salvação, que são intercessoras que diz respeito à nossa salvação. A Bíblia diz que há só um intermediador entre Deus e os homens, Cristo. Se não for Cristo, não tem alma na terra que consiga chegar no céu. É salvação Do Espírito. do lado que eu vim. E por muitas vezes no centro espírita eu conversei com a minha avó, já tinha anos que ela tinha morrido, e a voz é nitidamente a dela. Naquela época, como eu não conhecia a Bíblia, eu não entendia que aquilo era a palavra de Satanás. E hoje eu falo sem medo de errar com os meus parentes que ainda são espíritas, e não é voz de espírito bom, de dia de ruim, a não ser a voz de Senhor. A voz do próprio diabo. Mas ela falava, Falando até um pouco dançar, tudo. Contava as feiras que meu pai fazia, que ele era separado da família, ela contava tudo, onde meu pai estava, até que possível. Quer ver? Fulano? Vai em tal lugar assim, assado, que eu estava ciclando. nossa, quando veio A vida do Satanás é. E aí era o dia de luz. A minha avó tinha descido lá no centro para ajudar os que estavam ali da família. Nós observamos a astúcia do diabo. Obviamente, o diabo sabe de todos esses detalhes. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que as pessoas, mesmo o nome das vacas, o diabo sabe. Você percebe tanto que ele é astuto, de como ele sim faz sinais, até mudando a voz, para enganar pessoas. ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Nós, às vezes, brincamos de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Ele usa tudo que pode para enganar pessoas. O diabo usa, por exemplo, essa questão do apego familiar para enganar uma infinidade de pessoas. O diabo também usa a religião para enganar muito. Quantas pessoas você conhece são religiosas? E parece que estão confortáveis. Não, eu tenho minha religião. Eu rezo todo dia. Eu tenho minha religião. O diabo usa a religião para que as pessoas fiquem acomodadas nos seus pecados. Né? Bom, o texto ainda vai dizer, no verso 8, que de fora ficam os abomináveis. O que são abomináveis aqui? Aqueles que se entregam abertamente ao pecado e aos vícios. Pessoas que se entregam ao pecado. Pessoas que escarnecem da santidade e do culto a Deus. Você certamente conhece muitas pessoas assim, que gostam de pecar, continuam pecando, elas rolam na lama do pecado e riem da santidade, das coisas de Deus, acham que isso tudo é uma perda de tempo. O texto ainda vai dizer no verso 8 que de fora ficam os impuros, ou melhor dizendo, antes ainda, os assassinos, aqueles que atentam contra a vida humana. E também de fora ficam os impuros, aqueles que se entregam à perversão moral, que levam até as últimas consequências à depravação. Meus irmãos, na faculdade, eu fiz faculdade de música, e o prédio do departamento de música era bem do lado assim, do departamento de teatro, né? E havia algumas festas, né,
e eu podia ver como a depravação, o homem pode ser depravado a níveis que você não consegue imaginar. Convidavam a gente para essas festas. Como eu morava em Araguari, o meu ônibus saía 6 horas, então eu nunca participei dessas festas, também, graças a Deus. Então, dava 6 horas ali, eu pegava meu ônibus e ia embora. Dali para frente, ia começar as festas do teatro e da música, né? Juntava ali os dois cursos e tinham as festas. Isso geralmente era no final de semana, sexta, sábado. Quando eu chegava na segunda-feira para a aula, eu ia conversar com os meninos, né? Sobre, e aí, teve a festa? Como é que foi, rapaz? Você não vai acreditar o que teve naquela festa. Eu conversava com um amigo meu que era casado, né? E aí, como é que foi a festa lá? Rapaz, eu fui, ele dizendo para mim, eu fui com a patroa, a gente ficou lá só um pouquinho, teve que vir embora. Mas por quê? Pai, não tinha ninguém de roupa. Não tinha ninguém de roupa. Era uma orgia, todo mundo com todo mundo. Tinha umas 50 pessoas dentro de uma casa, trocando, sabe? Virou uma loucura. Eu, mas a patroa ficou lá um pouquinho, vimos aquilo lá e fomos embora. Percebem o que o texto está dizendo aqui como impuros? Pessoas que se entregam a uma depravação que a gente não consegue imaginar. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal. Tem isso em muitos lugares. E isso é o que a Bíblia chama como abomináveis, como impuros. Essas pessoas ficarão de fora do novo céu e da nova terra. O que o texto ainda vai nos dizer é que também ficarão de fora os feiticeiros, aqueles que invocam mortos e demônios, aqueles que creem que serão dirigidos por espírito de luz, como disse a nossa irmã divina. Essas pessoas são tratadas aqui no texto como feiticeiros. E também aqueles que são dirigidos pelos astros. Conhece pessoas assim? Não, hoje o astro tal, fulano de tal, e dirigem sua vida baseada em astros. Né? Para cá. Né? Sim. A diferença entre o feiticeiro e o espírita, né? Bom, de maneira geral, os dois estão trabalhando com as forças malignas, né? Agora, a diferença que existe é no envolvimento. O feiticeiro, ele tem um envolvimento maior com o diabo e ele está ali para causar danos a outras pessoas através de obras, através de trabalhos que eles fazem. Então, o feiticeiro como se fosse uma agência do diabo. Você quer fazer o quê? Você quer causar mal àquela pessoa? Você vai lá no agente do diabo, ele faz um trabalho, faz um negócio para causar mal a uma outra pessoa, para garantir alguma coisa para você, trazer a pessoa amada. Então, o feiticeiro, ele tem esse contato mais direto com Satanás, para, de uma maneira muito ainda escravizada pelo diabo, causar mal a outras pessoas. O espírita, ele tem um contato um pouco menor, e ele é enganado pelo diabo com coisas mais brandas, como, por exemplo, a minha avó, não é a minha avó que veio, o meu pai veio e falou comigo, é um espírito de luz, é uma coisa assim tão boa, tão bonita. É um engano do diabo, mas ainda parece mais brando. Não, é o seu pai falando. Então, nós vamos falar com os mortos, vamos ver o que vai acontecer no seu futuro. O feiticeiro já é uma abordagem mais claramente diabólica. A pessoa que vai num feiticeiro, ela sabe que ela está se envolvendo diretamente com o diabo. Eu vou lá, não é para ouvir minha voz, ou a voz da minha avó, para um espírito de luz. Eu vou lá atrás do capiroto mesmo. Né? Porque é ele que vai fazer o trabalho ali, o negócio. Então, tanto é que no centro de Macumba e também esses terreiros, assim, você não percebe que não tenta esconder nada de que é do diabo. É um negócio escuro, tem um negócio meio esquisito, uns pretos velhos desse tamanho. Então, assim, ele faz questão. É tudo escuro demais, tenebroso. Você passa... morava em Araguari, num bairro chamado Milênio, e para eu ir embora da igreja para casa, todo dia eu passava na porta do terreiro de Macumba. E estava um negócio esquisito no coração da gente, sabe?
Você escutava os tambor batendo lá dentro, o negócio parece que ia apertando no coração da gente. Então, dona Carmen, o espírita, ele, na minha opinião, parece ser mais brando, ainda que enganado pelo mesmo poder, ainda que enganado pelo diabo. Tem uma fachada de luz. O feiticeiro já não tem essa fachada. Desliga a luz. Agora é um contato mais direto com o próprio Satanás. Né? Obras das trevas. Tem que ser escuro, né? Essa... Simbologia de garrafas de bebida, Sim. charuto, Cigarro. quanto é cor, animais sacrificados lá, ali em segredo, cachorro, isso é aquele bem mágico da rua, aquele lá. Nunca foi. Sim. Tem uma cunhada que ela é de pai, conhecer, que é o mesmo da sua amiga lá do cinema de Minas. Aquela família lá que faz. Ela vai dizer, pronto, tem uma piada desse. Lá eles não podem beber, porque eles têm que estar só para poder receber a entidade. E eles, Jesus Cristo para eles é um caminheiro, né? Caminheiro. Um monte de ciclos, antes, depois que a gente... Aí tem o preto e o aí assim, minha filha não falou só por assim, não quer ver esses Isso também não tem atitude. A minha igreja, eu sei que veio não, só que aí ela disse, não, depois a sua amiga vai explicar como é que funciona, porque eles recebem, eles têm Jesus Cristo como uma pessoa como ele recebe, tá? Só para poder se identificar. Sim. E é assim, quando ela vai passear, eles moram em Belém. Eles têm um dia que eles tiram, fazem necessidade dos servidores direto. Eles vão lá com esse tempo, eles só saem de lá quando a última pessoa que estiver visitando sair. Se não sair, eles ficam lá o tempo todo. Vira à noite, e ele se veste com cigano, Então, o que a irmã Diana disse aí sobre que, às vezes, tem até simbolismo de Cristo, né, como caminheiro, como um guia. O que nós entendemos com isso é que nós devemos lembrar que o diabo não cria nada novo. Ele sempre vai usar uma coisa que já existe para tentar nos enganar. As seitas, os cultos, as igrejas que são idólatras, elas sempre partem de um princípio verdadeiro. Né? Por exemplo, pessoas que não... Existe Cristo. Cristo é um caminho. Né? Observe, Cristo é um caminho. Que é lá desse mais baixo, vou chegar assim, hoje eu lembrei de ti, lá colocaram mais limpado, colocaram o outro assim, lá no centro. Percebe que pegam alguns elementos para tentar nos enganar. Eu já disse aqui outras vezes que o diabo não vai chegar com você com um chifrão e com tridente, como é pintado por aí, com um tridente na mão, tentando te arrastar para o pecado. Não! Ele pega uma coisa do seu convívio, uma coisa que parece cristão, parece da igreja, tem até nome de igreja, de pastor, ministério. A partir disso, ele começa a te enganar. É sobre isso que Paulo vai tratar, na maioria de suas cartas, sobre os falsos ensinos, os falsos profetas. Cuidado, porque parece muito. Por exemplo, quando você vai no centro espírita, não parece. Ele tem um negócio de luz, um guia de luz. Olha o nome que bonito. A pessoa que está lá com depressão, sofrendo, aí de repente você vai e tem um guia de luz. Olha que bonito. Aí você vai, a minha avó falou comigo. Não é bonito isso? Não parece? Você, um caminho bom? Imagina você ajudado agora para a pessoa estar no céu. Coisa boa. O diabo usa essas coisas para nos enganar. Bom, o próximo item que o verso 8 nos diz é que de fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram ídolos e que são devotos de santos. Sim, há muita idolatria em nossos dias. Hoje, aonde você chega, você vê uma idolatria. E eu digo a vocês que há idolatria até dentro das igrejas cristãs.
há idolatria até mesmo dentro das igrejas cristãs. Irmãos que idolatram o pastor, irmãos que idolatram os móveis da igreja, não, se tirar aquele negócio, aí o acabou, aí não tem mais. Porque aquele imóvel, aquele negócio que sempre esteve aqui, as pessoas começam a idolatrar o móvel, a pessoa, o pastor. O texto está nos dizendo que de fora ficam os idólatras. De fora ficam aqueles que se curvam diante de outros deuses. O que as pessoas às vezes dizem é que a gente não idolatra uma imagem. A gente é só devoto, a gente só presta uma homenagem, né, a um pedaço de gesso. Não é que a gente está adorando, não adora, não. De alguma vez eu vi alguns católicos dizendo isso. A gente não adora, não. O negócio não é para a gente adorar. É só uma devoção, né? Aquele objeto nos faz lembrar de coisas boas. Meus irmãos, o diabo pode tentar te enganar do jeito que ele quiser, mas isso é idolatria. Invocando aquela outra vez voltamos ao que nós falamos antes sobre a intercessão. No espiritismo, a sua avó está intercedendo por você. Aqui nas imagens, aquele santo está intercedendo por você, né? Ainda assim é idolatria. Essas idolatrias externas são muito fáceis de detectar. Você viu uma imagem de Jesus, um negócio, né? Aquilo ali é idólatra. Nós somos exímios detectores de idolatria externa, mas nós somos muito fracos em identificar uma idolatria interna. Essa é difícil, porque essa você tem que olhar para você, fuçar lá dentro dos armários do seu coração, e lá no fundinho você vai achar, aqui, ó, o danado, o dinheiro, meu filho, meu marido, minha esposa, eu mesmo, aparência, ou às vezes um bonequinho lá com a sua cara. A gente nem sabia que eu idolatrava eu mesmo. Está lá, guardadinho lá no fundo do coração, um bonequinho com a sua imagem, com o seu rosto. Pessoas que são egoístas, que idolatram a si mesmo. Quando você coloca-se no lugar de Deus. O que é mais importante? O importante é você se sentir bem. É o que dizem, então. O importante é você. Cuide de você. A luz está dentro de você. Você é a pessoa mais importante. Isso é uma adoração a um Deus. E é o céu. O texto está nos dizendo que os idólatras, todos esses, tá? Os externos e os internos, ficarão de fora. Eu acho que ela mais adora o homem. Ela mais adora o homem do que a Deus. A música citada pela Guilherme aqui. Isso. Você vê que o louvor está sendo diretamente para o homem. Nas igrejas do Brasil hoje isso é muitíssimo comum, né? Agora, um parênteses aí. Um parênteses aí sobre as músicas que cantam para o homem. Há uma maneira das músicas serem cantadas com relação a você, que não é idolatria. Há salmos, há textos bíblicos que são direcionados ao homem no sentido de confortar o homem. Então, quando uma música canta no sentido de reanimar você ou de estimular você a olhar para Cristo, essa é uma música genuinamente cristã. No sentido de, irmã Neide, não desista, Cristo está cuidando de você, não desista porque Ele morreu na cruz por você. Então eu estou cantando para a irmã Neide, mas tentando exortar, pregar para a irmã Neide, olhe para Cristo, olhe para Ele, é Ele que importa. Eu sei que você errou, mas olhe para Cristo. Então esse é um tipo de música que pode às vezes se dirigir a você, mas nunca é e nunca será para massagear o seu ego. Olha quanto você é bonita, quanto você é importante, quanto você é especial. Não. Mas quando a música serve como pregação, arrependa-se dos seus pecados. Eu sei que você errou, eu sei que está difícil e vai continuar difícil enquanto você não se voltar para Cristo. Volte-se para Cristo. Quando uma música canta isso, ela é também genuinamente cristã e pode ser tranquilamente cantada por nós. Bom, por último aí, o texto vai dizer que de fora ficam os mentirosos, aqueles em quem não se pode confiar. Uma vez, uma certa época da minha vida, eu trabalhava numa lanchonete
E o dono da lanchonete tinha uma maneira engraçada de se referir aos mentirosos. Ele falava quando chegava alguém assim, tal, que ele já desconfiava, quando ele ia embora, ele falou assim: "Oh, isso aí é igual escrever na água. É igual escrever na água. Você escreve na água, passou, não tem mais nada." Era assim que ele se referia às pessoas que eram, você não podia confiar, eram mentirosas. Isso é igual escrever na água. E falava uma coisa na sua frente, isso não era verdade, ela não voltava mais. Quando a pessoa às vezes ia, não, me dá um pastel, amanhã alguém vai e paga. Aí ele entregava o pastel, a pessoa saía, eu já falei, isso aí é igual escrever na água. Não vai voltar, você não vai pagar, é mentiroso. Olhando esse, ele fala desse povo. Esse conversa desse aí, isso da. É a mesma coisa. Né? Então, o texto vai nos dizer que de fora ficam os mentirosos. Nós vamos agora entrar no verso 9 do capítulo 21. Aqui nós veremos a glória e a bem-aventurança da santa cidade. No capítulo 17, verso 13, João foi convidado a ver a queda da grande meretriz. João, convidado por um anjo para ver a destruição. O anjo dizendo: "Vem cá, João, venha ver a queda da meretriz, venha ver a destruição das potências do mal." Aqui, João é mais uma vez convidado pelo anjo, mas agora para ver a santa cidade. O anjo está dizendo: "Venha comigo." É o que diz aí os primeiros versos ou melhor dizendo, o verso 9 do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: "Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro." O nome Jerusalém aqui não se refere à capital de Israel, mas à cidade espiritual. É o que João vai descrever aí nos versos seguintes. João descreve a glória da cidade usando o símbolo de brilho de pedras preciosas. A glória da cidade, a glória da noiva do Cordeiro é descrita como sendo brilhante, assim como ele escreveu a glória do trono de Deus. Ao ver o trono de Deus, João diz que brilhava como o brilho de pedras preciosas. A glória de Deus habitava no santo tabernáculo, habitava apenas no tabernáculo. Agora a glória de Deus habita de maneira plena na igreja, no corpo de Cristo, habita nos crentes. Por isso, Jerusalém aqui, ou a nova, ou a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ou a esposa de Cristo, é descrita como uma cidade que brilha, que tem um brilho de pedras preciosas. Esse brilho é a glória de Deus, que antes estava só em Deus e agora está também na igreja. Somos nós refletindo a glória de Deus de maneira plena. Em outros textos da Bíblia, nós vemos que aqueles que são chamados por Cristo são como luz no mundo. Então, nós, em algum momento, refletimos a glória de Deus. Nós refletimos a luz de Cristo. Então, você é luz no mundo. Mas o pecado ainda ofusca essa luz em nós. Nós, às vezes, não brilhamos ou não deixamos brilhar a luz de Cristo tanto quanto deveria. Aqui, no novo céu e na nova terra, onde não haverá pecado, onde não haverá morte nem dor, a glória, o brilho de Cristo brilhará de maneira mais intensa e plena através de nós. Né? A cidade aí tem 12 portas apontadas para todos os lados. Isso é um simbolismo de que o reino de Deus é aberto a todos. Venham de onde vierem, né? Como diz aí o verso 17 do capítulo 21, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe também. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E aí ele vai descrever a muralha e dizendo que tem colunas e portas para todos os lados. Essa cidade, eu quero que os irmãos lembrem-se, a cidade aqui é um símbolo para a igreja. Essa igreja, essa esposa do Cordeiro, é formada de crentes do Antigo Testamento e crentes do Novo Testamento. Como é que nós conseguimos enxergar isso?
que a igreja é aqui descrita como tendo membros do Antigo Testamento e membros do Novo Testamento. Veja o capítulo 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso quer dizer quem? 12 tribos dos filhos de Israel. Isso tem a ver com a gente? Não. Isso é a igreja do Velho Testamento. 12 tribos de Israel. São eles. Tem nada a ver com você. Lá, nessa igreja, nessa muralha, nessa cidade, estarão presentes os crentes do Antigo Testamento. Agora segue aí, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui está você. Nossa fé é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Portanto, a cidade é marcada por crentes do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, e crentes do Novo Testamento, aqueles que estão fundamentados na doutrina dos 12 apóstolos. Né? A igreja está edificada sobre essa doutrina. Veja lá, Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Aqui já não somos estrangeiros e peregrinos, mas consideramos concidadãos dos santos que sois da família de Deus, Verso 20 também. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Lá em Apocalipse você vai ver esse simbolismo. Crentes que são fundamentados na doutrina dos apóstolos. Bom, embora as portas estejam abertas aqui no livro, nós vemos que não é um sinônimo de entra quem quiser. Nós temos aqui portas abertas, mas não significa que não há segurança. Nós temos um anjo em cada porta. Assim como nós tínhamos no Éden um anjo guardando a entrada do paraíso, aqui nós temos um anjo em cada porta. Capítulo 21, verso 17. Volta lá para o Apocalipse. No verso 17 diz assim: mediu também a sua muralha. Desculpa, não é esse não. Capítulo. O verso aí está errado. Então eu tenho o verso errado aqui. Alguém, irmão, se puder encontrar e me ajudar. Nós temos um anjo em cada uma das portas. 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre os 12 nomes, não é rio. O 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Né? O que não quer dizer que as portas estão largadas ou abertas a quem quiser. Há uma segurança nas portas, porque de fora ficam toda aquela categoria de pessoas que nós já falamos. Bom, a Nova Jerusalém é uma cidade, um jardim, uma noiva, são símbolos que dizem respeito à igreja. Né? Sim. Então, esses que ficam de fora, é descrito na Bíblia, em alguns lugares, até mesmo no Apocalipse, como sendo lançados no lago de fogo. Né? Eles vão ser castigados eternamente em um outro lugar. Num texto da Bíblia sobre a parábola de Jesus, sobre o rico e Lázaro, nós vemos uma cena em que dá a entender que as pessoas que estão no lago de fogo têm alguma visão sobre o reino de luz, o reino de Deus, a santa cidade. Mas, por se tratar de uma parábola, nós não podemos afirmar com certeza se haverá essa possibilidade de visão de quem está no lago de fogo, ver quem está na santa cidade.
Então, seria... E vice-versa também. Nós, lá no céu, podemos olhar o lago de fogo lá, ou sendo castigado. É incerto e é arriscado afirmarmos isso com clareza. Bom, o jardim perdido do Éden, como nós já falamos aqui, foi reconquistado no céu. Lá, o homem foi impedido de comer da árvore da vida. Lembra-se disso no Éden? Agora, nesse momento final da nossa aula, nesses 5 minutos finais, nós vamos amarrar a Bíblia. Gênesis com Apocalipse. Lá, o homem foi proibido de comer a árvore. Aqui, o que acontece? É permitido ao homem comer dessa árvore. Olha, o verso 2, do capítulo 22. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Né? Aqui nós vemos que é permitido agora que se use dessa árvore, como antes era proibido, aqui é permitido. No Éden, o homem adoeceu pelo pecado. Aqui, como nós vimos no verso 2, ele é curado pela árvore da vida. No Éden, havia 4 rios. Aqui há um único rio. Né? Nós até lemos hoje no Salmo 46, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui também nós temos descrito esse rio, no verso 2 também, né? No meio de sua praça, de uma outra margem do rio. Né? Essa imagem do rio aí nos serve para lembrar a glória de Deus, que simboliza a vida às nações, como o rio saindo do trono de Deus, que emana a sua graça, a sua glória, a sua vida para todas as nações. Bom, caminhando para o final do livro, nós vamos ver que essa revelação é absolutamente confiável. Verso 6 aí, no capítulo 22. Disse ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. São revelações que nós vemos no livro de Apocalipse, que são fiéis. Não é fruto de uma, como diria os jovens dos nossos dias, né? Não é fruto de uma viagem, né? De uma imaginação fértil, mas é a revelação do próprio Deus. O verso 7 nos diz que feliz é aquele que guarda ou que aceita o conteúdo dessa revelação. E no verso 10, nós vemos que essa revelação, ou seja, as palavras desse livro, não só de Apocalipse, mas toda a Bíblia, não deve ser selada. O verso 10 diz, diz-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que quer dizer isso? Se você tem a Bíblia em sua mão e resolve não falar do que está nesse livro às outras pessoas, se você guarda isso em segredo, você conhece pessoas que não conhecem a Bíblia e você se dá o direito de não falar, de fechar a Bíblia e não anunciar a palavra do Senhor, você está selando as palavras desse livro. Ou seja, proibindo que as pessoas tenham acesso a esse livro. A igreja fez isso durante muito tempo. A igreja católica fez isso durante muito tempo. Em que a Bíblia estava no poder dos ministros, e somente eles tinham acesso, a tradução só eles entendiam, a pregação só eles entendiam, eles falavam, o povo só balançava a cabeça, falava amém, mas ninguém entendia nada. O que estava sendo feito nesse período? A palavra estava sendo selada. Só eles têm, só eles entendem, só eles sabem. Com a reforma, nós vemos que a Bíblia é traduzida e agora ela está na sua língua. Agora você pode ler a Bíblia, você pode interpretar a Bíblia, ser edificado pela Bíblia. Portanto, você que tem a Bíblia, não cele a palavra desse livro. Fale às pessoas, proclame as palavras deste livro. Finalmente, o livro termina com 3 coisas. O livro termina com uma promessa, uma oração e uma bênção. Uma promessa, uma oração e uma bênção. Qual que é a promessa?
Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz o verso 20, certamente venho sem demora. Essa é a promessa. Certamente venho sem demora. Qual que é a oração? Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é o final do verso 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. E qual é a bênção? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Isso é final de Apocalipse. Eu quero fazer você lembrar do propósito de tudo isso que nós estudamos. Haverá sofrimentos. As nações serão transformadas em caos. A natureza será duramente atingida pelo caos em que se tornará o mundo nos últimos dias. Mas o propósito de Apocalipse é nos lembrar, e sempre nos lembrar de que nós temos segurança em Cristo, e que você um dia estará na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Amém? Amém. Meus queridos, ficou alguma coisa do livro de Apocalipse até aqui? Alguma dúvida? Os irmãos querem fazer alguma colocação? Agora nós acabamos o Novo Testamento. Agora nós vamos começar o livro de Gênesis na próxima semana. E vocês vão perceber também que é riquíssimo o livro de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, né? Mas aqui nós acabamos Apocalipse, né? Foi um momento de estudo muito agradável, né? Os vídeos dessas aulas estão no YouTube da igreja. Se você quer assistir a essas aulas, você perdeu algumas dessas aulas, eu estou postando essas aulas lá no YouTube da igreja. Então, se quiser mandar para alguém que tem dúvidas sobre alguma coisa do Apocalipse. Agora, não se esqueçam que o pobre homem que vos fala não conhece tudo sobre o Apocalipse. Eu sou um estudante, como os irmãos, né, do livro de Apocalipse. Então, tenham paciência ao ouvir as minhas aulas. Se eu falei alguma coisa lá que você discorda, vá para a Bíblia e, se for encontrar algum erro, pode me corrigir. Bom, eu sou um estudante da Bíblia, assim como os irmãos. Eu não sou conhecedor de todas as coisas, né? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e terminar assim a nossa aula. Feche os olhos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ter a Santa Escritura em nossas vidas. Pai, como é bom podermos meditar em tua palavra, como é bom podermos ler sobre as tuas promessas, sobre a certeza de que nós temos de salvação em Cristo, certeza de que um dia estaremos na nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, juntamente com o Senhor, em que a presença do Senhor habitará plenamente conosco. Pai, como nós somos confortados pelas tuas palavras escritas nesse livro. Que o Senhor nos dê ainda mais disposição para ler a tua palavra, mais disposição para estudar as Escrituras, a fim de que não pequemos, a fim de que nós deixemos de errar por conhecermos a tua palavra. Senhor, nós te damos graças por essa manhã. Nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor que nos leve de volta em segurança aos nossos lares, que tenhamos uma tarde abençoada na presença do Senhor e que hoje à noite possamos, com disposição, vigor e alegria, voltarmos aqui para continuarmos louvando e adorando o teu nome. Nós pedimos ao Senhor que anime, Senhor, aqueles irmãos nossos que estão desanimados, fracos, que o Senhor coloque disposição no coração deles, para que hoje à noite tenhamos aqui um culto abençoado ao Senhor. Nós te damos graças e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E de paz.